Oiê! Aqui é a Maria Clara, mãe do Gabriel, coach e educadora parental em disciplina positiva. No vídeo de hoje vamos falar sobre alimentação respeitosa. Esse é o segundo vídeo dessa série. Se você ainda não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link aqui. Nele eu falo dos 3 principais fatores que envolvem a alimentação da criança. Bom, no primeiro vídeo nós falamos também sobre a introdução alimentar e eu coloquei alguns fatores como a autorregulação. Se a introdução alimentar foi feita corretamente e até à medida que a criança cresce, eu devo preservar esse instinto de autorregulação. Por isso, algumas coisas como você não sai da mesa até terminar esse prato não é legal. Quem montou o prato, né? Se meu marido, por exemplo, montasse meu prato, eu não ia comer nunca, porque ele se serve com muito mais quantidade do que eu. Então confie na criança, confie na capacidade de autorregulação que ela tem. Não queira que ela coma tudo a qualquer custo. Então, depois que a introdução alimentar passa, a autorregulação deve ser mantida. E aí, normalmente, começam a surgir as disputas de poder. Como eu disse no primeiro vídeo, comer é uma das poucas coisas que a criança tem total controle sobre aquilo. Sobre se ela come ou se ela não come. Mesmo que você force o seu filho a ficar na mesa. Se ele não quiser comer, se ele não quiser engolir, ele não vai fazer isso. Então, muitas vezes, as crianças usam a comida como uma forma de mostrar que elas estão se sentindo podadas, de que o poder dela tá indo pro saco, que toda hora elas se sentem mandadas em casa. E daí elas usam a comida para te provar que você não manda nela. Então, se você tá tendo muitos problemas com a questão alimentar com seu pequeno, comece a perceber as outras coisas da casa. O que você tá mandando muito nele que talvez não seja necessário. E o próprio processo de alimentação, a gente consegue deixá-lo mais leve, de forma que a criança sinta que ela tem determinado poder sobre aquilo. Como que a gente faz isso? Por exemplo, dando escolhas limitadas. A partir de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, algumas crianças 2 anos, precisa entender o desenvolvimento da linguagem do seu filho, a criança já pode fazer algumas escolhas sobre o processo alimentar dela. Então, por exemplo, é hora do jantar. Você quer comer nesse ou nesse prato? No prato azul ou no prato rosa? Você decide. Você quer comer brócolis ou couve-flor? Você decide. Eu dou opções para a criança para que ela se sinta envolvida no processo alimentar, que ela sinta que ela tem algum poder de escolha naquilo. Percebam que muitas vezes a gente age com as crianças como se elas fossem marionetes. Come isso, faz aquilo, e daí elas se rebelam, é natural. Então, quando você envolve o seu filho no processo alimentar, fica muito mais fácil para ele colaborar. Outro fator é eu ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, eu valido que para a criança é muito difícil parar de brincar e comer, mas que mesmo assim é hora de comer. Então, eu me abaixo, fico na altura dele e digo: filho, eu entendo que você queira continuar brincando, eu entendo que é divertido, e agora é hora de comer. Vamos para a mesa. E dou as escolhas limitadas junto com isso. Um outro fator que também costuma ajudar muito é permitir que a criança se sirva. Então, se ele costuma se servir muito, eu deixo já porções fracionadas nos potinhos para que ele coloque no prato dele. Isso vai começar a favorecer a questão da autorregulação, dele saber quanto ele precisa se servir para comer. Também é importante que a criança tire o prato da mesa, que a criança ajude a cozinhar. Existem utensílios que são específicos para criança, facas sem corte, que a criança consegue cortar os alimentos. Quando a criança sente que ela participou daquilo, a vontade que ela tem de comer é muito maior. Além disso,
Um outro fator muito importante é a gente continuar sendo exemplo. Então, continue comendo comida saudável na frente do seu filho. Não tenha em casa biscoito, chocolate, qualquer coisa que possa substituir uma refeição. Muitas mães me falam: ai, meu filho não come fruta, meu filho só come bolacha. Quem compra bolacha? É você. Então, não compre. Se não tiver outra coisa para comer, o seu filho vai comer fruta. Eu sei que parece radical, mas é normal que para uma criança, se tiver bolacha ou fruta, ela queira bolacha. E eu não controlo isso, eu não controlo esse comportamento. Agora eu controlo o meu comportamento, do que eu vou ter em casa, do que eu vou comprar, do que vai ter na geladeira ou no armário. Isso faz parte do meu poder dessa situação. Então eu não vou comprar bolacha, eu vou comprar apenas coisas saudáveis. Se mesmo assim o seu filho não quiser comer, uma outra coisa que você pode fazer é tudo bem, abra mão, tire a disputa do poder, porque muitas vezes a criança não quer comer pela disputa de poder. Quando eu abro mão da disputa de poder, quando eu digo tudo bem, você não quer comer, tá tudo bem, mas você precisa ficar na mesa de jantar até a mamãe e o papai terminarem de comer, porque estamos em família, por exemplo. Você tira o foco do comer e foca no convívio da família, foca em vocês quererem estar juntos naquele momento. Normalmente a criança começa a se sentir mais confortável, com maior liberdade, ela sente que ela tem mais poder sobre aquela situação. Então é isso, o processo alimentar, na verdade, ele não tem grandes segredos, é muito mais a gente, como adultos, ser consistentes, ser firmes no nosso propósito de ter uma alimentação saudável dentro de casa, de só oferecer coisas saudáveis para os nossos filhos, de não comprar coisas que não são saudáveis e respeitar que eles estão numa fase de escolhas. Estão numa fase de testar o poder que eles têm, de provar que eles mandam também na própria vida. Quando eu percebo isso e envolvo a criança no processo alimentar, costuma ficar muito mais fácil. Elas costumam a comer com mais vontade, porque elas participaram daquele processo de decisão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e assinem o canal. Até mais!